A paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a cada um de nós, né? Mais uma vez, agradeço a Deus por essa oportunidade e vim trazer algo importante para nós, que Deus nos enviou. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, Deus dá uma direção para nós, que no fim dos tempos as pessoas não confiarão na própria fé, em si mesmo, né? E é o que está acontecendo, né? Nesse século, nesta geração, as pessoas não confiam no seu próprio entendimento, no seu próprio, sua própria pessoa. Deus dá o entendimento. Só que o homem, infelizmente, recusa o entendimento de Deus. E aí anda pelo seu próprio entendimento, só que não é garantido. Olha o que Deus fala aqui conosco, para que nós isso é para nós prestar atenção. O que está acontecendo, né? Isso é muito bem-vindo a nós, porque esta geração está sem entendimento, sem conhecimento e sem a direção de Deus. Infelizmente tem que falar isso, né? Está um povo perdido mesmo. Deus fala. Por isso que Deus trouxe essa palavra para nós. Ele diz assim, através de Paulo, né? Falando ali ao povo de Timóteo, né? Que nessa época estava tão bem, nesse mesmo sentido que estão agora. E diz aqui, ora, ou seja, agora. Essa hora pode ser agora, mas na Bíblia está ora. O Espírito afirma expressamente, né? Ou seja, agora, neste momento, é a mesma coisa. Mas como na Bíblia, nós não pode nem tirar e nem colocar mais. Então, mas a tradução é a mesma coisa. Mas diz, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, e nós estamos nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, ou seja, renega, não confia mais, não há firmeza. Por que isso? 1 João 4, se não me engano, diz que há muitos profetas vão sair pela aí, falso profeta, e dizendo que a palavra de Deus é assim, é ali, é assim. Só que a verdadeira palavra de Deus, as pessoas não estão falando, né? Não estão pregando a própria palavra de Deus. Estão deixando de lado e pregando as suas próprias palavras. Então, por isso que Deus, né, através aqui do apóstolo Paulo, né, foi dirigida ao povo de Timóteo, né, naquela época, e agora para nós, para que nós tenhamos um entendimento que nos últimos dias a população renegarão. É a mesma coisa. Como aqui, falando de crente, de igreja, né? Ali, da palavra de Deus, melhor falando. Igreja não, da palavra de Deus. Então, as pessoas, né, renegam a fé, sua própria fé, sua própria religião, né? E diz aqui, expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por
obedeceis a espírito enganadores. Ó, bem no início tem assim, espírito afirma. Só que o espírito é com E maiúsculo. O Espírito Santo. Mais embaixo, quando fala, né? Por obedeceres a espírito, com E minúsculo. Espírito o quê? Do Satanás. Né? Espírito do homem, pode ser. Com E minúsculo é espírito do homem ou espírito de Satanás. Mas como aqui está, né? Concluindo os dois espíritos, o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos as pessoas não, ou seja, não tem mais fé. Por que que cai muitos? Por que que desce bastante? Por que estão sendo destruídos? Porque estão o quê? Obedecendo os espíritos de enganadores. Né? Nós não pode obedecer qualquer espírito. Claro que não. Né? Então, 1 João 4 diz, né? Provai o espírito se procede de Deus ou não. Então, se Deus, ó, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai o espírito se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Falsos profetas, não é eu que estou falando, não, é a Bíblia. 1 João, ou seja, a pista de João, como entende as pessoas, né? Ali no capítulo 4, versículo 1, está falando isso, né? Então, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora, né? E nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo, né? Tem falso profeta até umas horas. Deus mandou falar. Deus está mandando te dizer. A paz do Senhor Jesus e pastor Henrique Alves. Aí também o José Valdemar. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? O ministério de vocês, a família. Então, como diz aqui, ó, muitos, ou seja, nos últimos tempos, as pessoas apostatarão. Aqui está falando alguns, né? Apostatarão, algumas pessoas da fé por obedecerem a espírito com E minúsculo, espírito enganadores, que fica profetizando, falando, né? Palavra que Deus não mandou eles falar. Como diz lá em Deuteronômio, Deus fala isso. Se eu não mandei falar, fala porque quer, né? Fala porque quer, mas não vai acontecer. Isso está escrito lá, né? Então, por que eu falo todos que levam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus, para ter cuidado do que fala, né? A Maria Onete, né, de Souza, que Deus abençoe a sua vida, né? Então, como está bem escrito aqui, espírito enganadores e a ensino de demônio. Tem muito demônio por aí ensinando besteira, ensinando, né, nada.
a não ser destruição para o povo. E o povo, né, sem provar o Espírito, né, cai na onda dos pregadores, né, que pregam, dos espíritos enganadores, falando assim, é o que a palavra estava falando aqui, né? E nós, como filho de Deus, aquele que se diz, aqueles que é provado, porque eu falar que sou filho de Deus é uma coisa, eu tenho que provar que eu sou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Eu tenho que provar. Se eu sou filho de Deus e estou acompanhando espíritos enganadores, tem alguma coisa errada. Infelizmente tem. É duro falar isso, dói na vida de alguém, dói. Eu não estou dizendo que ninguém não erra, não estou dizendo que ninguém não peca, não. Todo mundo peca, tá? Mas isso fica bem claro. Se você é filho de Deus, está acompanhando espíritos enganadores, deixando espíritos enganadores ser elevado por ele, infelizmente você tem que caçar um lugar aí que tem alguma coisa errada, tá? Filho de Deus conhece quem? Lá em João, se eu não me engano, eu não sei se é capítulo 6 ou é 8, que fala o que é de Deus ouve as coisas de Deus. Aí, se eu sou filho de Deus, Deus deixou algo para nós. Eu vou deixar de ouvir uma pregação para me ouvir uma novela? Tem alguma coisa errada. Por aí já vai. Eu não estou criticando quem ouve novela não, né? Mas tem alguma coisa errada. Se você é filho de Deus, deixa de ouvir uma pregação para ouvir uma novela, um filme de sei lá quem vai, que não tem sentido, que não tem alimento para você. Não tem alguma coisa errada, não? Claro que tem. Então, o povo está sendo destruído porque está obedecendo os espíritos enganadores e dizendo que é filho de Deus. Olha aí, gente. Você tem que falar o que você é. Eu tenho que falar o que eu sou. Infelizmente. Tem que ser assim. Por isso que o Senhor Jesus falava e mostrava. Por quê? Porque ele tinha que falar o que ele era. E tinha que mostrar que ele era. E os pregadores da palavra de Deus tem que ser assim. Quem leva a palavra de Deus, né? Quem leva a palavra de Deus não precisa ser pastor, bispo, apóstolo, papa, sei lá. Não. Precisa não. Né? Eu vejo a Maria, a mulher samaritana. A mulher samaritana levou a palavra de Deus àquela cidade, quase todo mundo se converteram. Quase todo mundo se converteram. Ela era o quê? Bispa? Ela era pastora, missionária? Era não. Tem muitos pastores que falam, bispo aí, apóstolo, dizendo que mulher não pode pregar. É engraçado que a mulher samaritana pregou para multidões. Para multidões. Aliás, Maria Madalena, que quase foi morta, pregou para o próprio discípulo. Foi as primeiras que foram visitar, ou seja, não te arredava o pé ali do túmulo. E quando chegaram naquele momento, que o anjo avisaram para ela, o que vocês procuram? E ali naquele momento o anjo disse, vai, diz os discípulos lá, ou seja, prega por discípulo lá que o Senhor Jesus se ressuscitou. Peraí, é pregação ou não é? Falar de Jesus. Se isso não é pregação, então não existe pregação. Evangelho, o que é evangelho então? Não é falar de Jesus? A Maria foi falar de Jesus lá, a Maria Madalena, por discípulo que ele tinha ressuscitado. Então eu acho as pessoas que querem, inventarem algo na Bíblia, então é melhor deixar de pregar e cuidar só da sua alminha. Quem sabe que você não ganha ela? Não é assim que tem que ser? Isso é para mim, é para quem quer que seja.
Não pode aumentar e nem diminuir, não. Então, olha o que Deus diz para nós. O Espírito afirma, está afirmando. Ou seja, isso não é ele está falando, né? Pode acontecer. Não. Ele está afirmando que vai acontecer. Por quê? Porque o ser humano não presta atenção. A qualquer um que abre a boca aí, não sabe nem de onde é que veio. Como diz o Senhor Jesus, você não sabe nem de onde que veio, nem para onde que vai. Pois é. Esse é que é o problema do ser humano. Não sabe de onde que veio. E aí abre a boca, diz, Senhor Jesus, glória a Deus, mas não sabe como é que está o ser humano. E aí acha que está pregando qualquer coisa. Ou acha que está pregando o Senhor Jesus, pregando ali o Evangelho. Mas será como é que ele está dentro? Será quem é? Espírito enganadores? Que o diabo fala de Jesus. Não fala não? Claro que fala. O diabo fala de Jesus, só que é o contrário. Só que é o contrário. Né? E algumas vezes ele até compara para que o ser humano, né, tenha esse conhecimento, como diz aqui, o espírito enganadores. Tenha esse conhecimento que é o Senhor Jesus que está falando. Por isso que nós temos que provar quem é. E o ser humano está sendo destruído por causa disso. Porque não prova, não sabe quem é. Né? E aqui dando continuidade, e a ensino de demônio. É isso mesmo. Aqui uma cidade de São Paulo foi proibido no colégio falar do Senhor Jesus. De orar, de falar de Deus, de dizer, vai em paz, que a paz faz parte do Senhor Jesus. É do Senhor Jesus. Vai em paz, não pode falar. Adeus. Tem muita gente que fala lá no norte, fala adeus. Que é assim, até logo. Não pode falar. E também não pode nem falar bom dia, porque o bom é de quem? O bom é de Deus. Também não pode falar lá. Então, infelizmente, está concluído os espíritos enganadores lá. E, infelizmente, a população não vê isso. Né? Não vê, não. Assina tudo, ó. Vereadores, prefeito. Se vê um Satanás lá de cima com um decreto, eles assinam. É a mesma coisa na época de Daniel. O rei assinou. Por que ele não leu? Se estava errado, por que ele não leu e falou, não, eu não vou assinar isso aqui. Eu vou assinar porque a maioria. Que a maioria não, tem que assinar o que é certo. Né? Então, não concluindo todos os prefeitos ou vereadores, mas tem vereador que só está lá pelo quê? Pelo dinheiro. E o ser humano é errado, sabe por quê? Infelizmente, porque vota naqueles que não têm conhecimento. Você tem que colocar quem você conhece. Né? Para ter um bom exemplo lá dentro. Né? Para ter ali algo importante que serve à população. Serve para você, para a sua família mais na frente. Assim é que tem que ser. Mas ele está tudo... A população está tudo vazio e não sabe o que faz. Por quê? Porque obedece, aqui a Bíblia está falando, obedece os espíritos enganadores. Pessoa que não tem compromisso com Deus, isso é os espíritos enganadores. Pessoa que não tem compromisso com Deus, só vive no mundo e diz, sou filho de Deus, filho do Satanás, como o Senhor Jesus disse isso para os fariseus. Vocês são um filho do Satanás. Se vocês obedecem a Satanás, é porque é filho do Satanás. Não tem choro, não. Depois, quando tiver na dor e diz assim, sou filho de Deus, Senhor. Não. Infelizmente não, gente. É doído isso, mas tem que falar. Tem que falar para que nós tenha o exemplo, para que nós tenha o conhecimento, quem é filho de Deus, é quem serve a Deus. Infelizmente, como diz o Espírito Santo, afirma,
que o povo está sendo destruído por obedecer os espíritos enganadores e a ensino de demônio. Ô povo de Deus, vamos acatar a sabedoria de Deus, né? Não sei se é o apóstolo Tiago, ou é lá em Gálatas, que fala assim: se pedirem sabedoria e não duvidar, Deus dá a sabedoria, né? E a sabedoria de Deus tem o discernimento para que você conhece as coisas de Deus, né? Tem. Então ele dá o discernimento, ele dá a direção à sabedoria de Deus. Então, continuando, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem, né? Ali vai deixando para trás, vai falando o casamento, e exige abstinência de alimentos que Deus criou para seres recebidos, e ali por diante, com ações de graça pelos fiéis, e por quantos conheces plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Deus está falando, ou seja, o que Deus deixou, o homem não aceita. Vamos lá em Pedro, em Atos, Atos. Deus mandou algo para ele comer, mata e come. Ele falou: de maneira alguma eu como em coisa imunda. Você vê como que é a mente do povo, a mente do homem. Deus manda, né? Deus não vai dar algo para o filho dele que é mal, ou que complica a vida do filho dele. Cara, que não. Então Deus mandou Pedro matar e comer aquilo que veio a ele, a Pedro. Ele falou que não, era imundo, jamais comia aquilo. Mas um espírito enganador mandou algo para ele, para Pedro, e Pedro comeu assim, em palavra. Quando o Senhor Jesus disse: o Filho do Homem vai se entregar para dar vida a vocês, para dar paz a vocês, ele falou: de maneira alguma. Olha o que ele foi comer. Olha o sentimento do homem, né? Por quê? Porque dá mais ouvido às coisas do mundo do que às coisas de Deus, né? Então nós, como Deus está falando aqui, isso é uma preocupação, né, de Deus pelo povo, que o povo está dando ouvido mais às coisas do mundo do que às coisas dele. Mais as palavras dos espíritos enganadores, né, do que o do Espírito Santo. E aí tem duas vozes para você ouvir. Tem a voz do Espírito Santo e a voz do mundo, do Satanás. Você ouve. Só que qual é a que serve para você? Se a que servir for a do mundo, infelizmente você não é filho de Deus. Tem que falar: você é filho de Deus, não. Pode tirar o seu nome, lá em cima já está até fora do livro da vida. Como de Saul. Saul ouviu o quê? A voz do mundo. E o nome dele estava onde? Infelizmente estava lá no inferno já. Ele mesmo provou isso, que estava no inferno, que ele se matou. Então, senhor, povo de Deus, povo que ainda nessa terra, que ainda há oportunidade, Deus está falando para nós: dá ouvido a mim, dá ouvido ao meu ensino, né? Que é verdadeiro, o único verdadeiro é o ensino de Deus. Então Deus está mandando, é uma ordem isso. O Espírito Santo afirma, quando ele afirma, é uma ordem. Não é uma ordem? Eu entendo como uma ordem. Para que nós dê ouvido ao Espírito Santo. Não dá ouvido ao espírito enganadores e nem ensino de demônio.
Porque senão nós seremos destruídos. Nós vamos andar vangueando, como diz a palavra. Quem anda no caminho é quem dá ouvido o ensino do Espírito Santo. É quem obedece a Deus. É quem é filho de Deus, é quem anda no caminho que é Jesus Cristo. Ele não falou? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, ninguém vai ao Pai se não ser por mim. Tem muita gente que quer ir a Deus sem estar em Jesus Cristo. Consegue? Você consegue chegar numa altura sem colocar uma escada? Eu estou colocando um exemplo aqui. Se não tiver algo para você chegar lá, você chega voando? Então isso é um exemplo, gente. Nós tem que andar no caminho de Deus. Caminho, Jesus Cristo é o caminho. Nós tem que andar com Jesus Cristo para nós poder chegar a Deus. Todo ele é assim, pastor, é bispo, não tem... Deus não faz exceção de pessoa, é para todos. Então a palavra é essa, gente, que Deus colocou no meu coração para nós, para que isso venha para nós guardar, que isso venha alertá-lo a nós, que isso venha acordá-lo, que o povo está dormindo, tá? O povo tá dormindo. Infelizmente, Deus fala isso, que o povo está dormindo, nunca acordaram. Desde lá do povo, aliás, desde Noé lá, Deus acordou, o povo não quiseram, só Noé se segurou acordado, e de lá para cá, a maioria do povo é dormindo direto. E até hoje continua dormindo. Então, Deus diz, acorda, povo, dá ouvido o ensino do Espírito Santo, e não a do espírito de demônio, e nem obedece, o espírito de enganadores. Não, doia que doer. Não, eu estou numa luta, não, fique firme na fé que Deus é contigo. O Senhor, Deus fala isso lá em Isaías, 41, se eu não me engano, que Ele é conosco, gente. Dá o que der. Não tema, ou seja, não se assuste, não fica com medo, não tira a sua atenção, não deixa nada a colocar você, para outro caminho, para outro lado, porque caminho só tem um caminho, E disse, porque eu sou contigo, isso é Deus falando, eu sou contigo. Não te assombre, ou seja, não fica assustado, Não é sombra que assusta? Lá no norte tem uma palha de coco, o vento levava ela para cima e para baixo assim, de banda, lado. E tinha muita gente que ficava assustado com isso. É sombra. E isso vem agora na sombra, do Satanás, vem assustar você com palavra, com algo, que isso não é importante para você. E ele diz aqui, porque eu sou teu Deus. Se Deus está falando que é o nosso Deus, então não tem para que sair da presença dele. E diz aqui, eu te fortaleço. Então, você está fraco? Deus está falando que fortalece. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, gente. Destra fiel. Então, a palavra é essa. Deus está conosco. É só nós ficar firme, De maneira alguma. Delma Castro, Deus abençoe a sua vida, Eremitas Oliveira, que Deus abençoe, E o homem de Deus aí, o Henrique Alves aí, que Deus abençoe seu ministério, Tamo junto, Eu sei que a distância um pouquinho, mas isso não quer dizer nada não. Nós se ajunta aí em oração, E essas mulheres de Deus aí também. Vamos em frente, Eu tenho certeza que Deus vai dar a vitória para nós.
né? Vamos consultar a Deus aí, que Deus, o rei Davi, a primeira coisa que ele fazia, quando vinha algo, ele consultava a Deus e Deus dizia, vai que eu sou contigo. Então Deus é conosco, né? Deus falou que não teme. Por quê? Porque ele é conosco, né? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma oração aqui, né? Que Deus abençoe, pedir para Deus abençoar a nossa vida mais e mais, né? Nós somos abençoados. Quando nós estamos na presença de Deus, é porque nós somos abençoados, né? É um privilégio das pessoas que se encontram na presença de Deus. Pode agradecer, gente, porque ali na presença dos espíritos enganadores é tristeza. E é tristeza que não acaba, né? Você vê aí as vidas dos jovens, né? Ou de idoso, crianças, né? Deixando tristeza, não só para os pais, mas principalmente para Deus, porque isso não agrada a Deus, né? Então vamos lá, feche os olhos, você que pode fechar os olhos, que não pode, mas ora com o olho aberto, isso não quer dizer não, o que importa é seu coração, está aberto para que Deus o... Vamos lá. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai, por esta palavra, por este ensinamento, por este alerta, por esta visão, por isto que o Senhor acabou de entregar para nós, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Pai amado e querido, o Senhor já sabe de todas as coisas, mas nós, como amamos os nossos próximos, Pai, os teus filhos, e que há muito, Pai, se encontram enfraquecido, triste, angustiado, e que a própria mente disse que não há jeito, Pai. E nós aqui, meu Deus, eu e outros aí em oração, Pai, do outro lado desse telefone, Senhor, pedimos a tua misericórdia, para que a tua mão, Senhor, alcance estas pessoas que se encontram desta forma, Pai, que já se encontra triste e aborrecido, aflito, angustiado, doente, enfermo, drogados, hospitalizados, presos, na rua. Senhor, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Restaura a vida deles, Senhor. Faz aquilo que o homem não pode fazer, Pai. Só o Senhor. O resgatador Moisés, como o Senhor mesmo colocou o nome, diz: se a tua presença não for conosco, não tira daqui. Ou seja, a tua presença tem que estar conosco, Pai. Meu Deus, envia então a tua presença na vida do teu povo, para que todos tenham, Pai, vida. E tenha vida, que o negócio está tão sério, está tão estreito, Pai. As pessoas caçando a porta larga, porque é coisa fácil. É coisa dos espíritos de enganadores, Pai. É ensino de demônio. Senhor, dá direção ao teu povo, Pai. Porque é o único ensino que nós temos que receber, é o ensino do Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, vai de encontro ao teu povo, Pai. Aquelas pessoas, Senhor, que se encontram caídas, Pai. Não há homem que possa levantar, Pai, somente a tua mão, Pai. Pois vai de encontro a ele, Pai. Essas pessoas que se encontram com fome, não só de comida, mas da palavra do Senhor. Meu Pai, leva alimento a eles, Pai. O único alimento, Pai, que pode sustentá-lo é o seu. O Senhor Jesus disse isso, declarou, Pai. Quando o Satanás disse, transforma essa pedra em pães, o Senhor Jesus disse, não só de pães o homem viverá, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor, Pai. Oh, Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, por leva a tua palavra a toda criatura, Pai,
para que tenham conhecimento do Espírito Santo, Pai. E que eles possam se separarem dos espíritos enganadores, que não têm substância, não têm alimento. Senhor, tem misericórdia, Pai. Alcança o teu povo, Pai. Com a tua presença, com o teu Espírito, é o que eu te peço, Senhor. Senhor, e se tem alguém, Pai, dos teus filhos, sem emprego, Pai, que o Senhor possa abrir essa porta para eles, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Não é um grande que está te pedindo, não, Senhor. Quem está te pedindo é o menor dos teus filhos. É eu, Pai, é o menor. Mas eu te peço de todo o meu coração, em nome de Jesus, abre as portas da justiça na vida do teu povo, para que tenha conhecimento do Senhor, do Espírito Santo, Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, eu te agradeço mais uma vez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa não só a vida do pastor Henrique Alves, mas da família dele, do mistério dele, Pai. Dá direção a ele, sabedoria, conhecimento, entendimento, Pai. E que ele continua pregando a tua palavra como ele está pregando a verdadeira palavra, Pai. Que é o Senhor Jesus. E também destas mulheres de Deus, Pai, se encontram nesta pregação, ouvindo essa pregação e que vão ouvir. Que o Senhor possa dar direção a todos, Pai, conforme o teu querer, o teu realizar, para que nenhum deles seja distorcido para o lado dos espíritos enganadores, como a tua palavra diz. Senhor, tem misericórdia de cada um. Abençoa, Pai, os apóstolos, os pastores, os bispos, pastora, missionária, bispa, os ombreiros, os apoios, aqueles que faz a tua obra, Pai. E aqueles que não faz, que o Senhor venha abençoar para poder fazer, Senhor. Para que se junte conosco um exército, Pai. Um exército para que o mundo veja que o Senhor é grande e grande é só o Senhor. Através de Eliseu, o Senhor mostrou para aquele moço. Pois mostra, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem, ou que te conhecem, mas que ainda não está contigo e conosco. Faz ele estar, Pai, para que ele tenha uma vida de bondade, uma vida digna diante do Senhor. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Aí o Mitas, né? Mulher de Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.